Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que Deus te abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Olha, eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus e sempre nas minhas pregações eu falo sobre fé, determinação, atitude, perseverança, porque a Bíblia nos ensina que um homem ou uma mulher de Deus que realmente acredita em Deus não esmorece na caminhada da fé, não desanima na caminhada da fé. E eu falo muito da revolta, né, que as pessoas têm que ter revolta contra os problemas, né, contra as dificuldades que elas estão vivendo, seja contra a enfermidade, seja contra a vida financeira, seja contra um problema espiritual, não importa. Seja qual o problema que for, a pessoa tem que se revoltar contra esse problema, porque se ela não se revolta, ela não toma uma atitude de fé que deve ser tomada para alcançar um milagre tão desejado na vida dela. Por quê? Porque quando a pessoa age a fé com sentimento, com emoções, né, ela passa a ser uma pessoa fraca na fé. Porque quando a pessoa ela se revolta contra o problema, a vontade dela é acabar com aquilo, é resolver aquele problema. É ou não é verdade? Não é assim? A pessoa quando se revolta numa briga, uma pessoa que entra numa briga e se revolta, ela não dá tapinha, ela quer dar soco, ela quer dar pontapé, ela quer resolver, ela quer vencer aquele problema. Assim é a fé. Se a fé não houver uma revolta contra o problema que ela está vivendo, ela não vai resolver o problema dela. A Bíblia mesmo fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a revolta. Eu falei essa semana sobre Gideão. Falei que Gideão se revoltou ao ponto de Deus chegar até ele e falar: olha, Gideão, eu sou contigo. Ele disse: comigo nada. Se fosse comigo, a minha vida não estaria do jeito que está. Revolta. Não contra Deus, não contra uma pessoa, mas sim contra o problema, contra a situação que a pessoa está vivendo. Porque se ela não se revolta contra a situação que ela está vivendo, ela não vai lutar. Ela não vai lutar para sair daquilo. Ela vai aceitando, daqui a pouco está acomodada. E de repente, estou aqui eu falando com um monte de pessoas que já vêm anos e anos e anos sofrendo problema no relacionamento, problemas financeiros, problemas familiares, problemas espirituais, problemas de saúde, já vem anos e anos sofrendo problema e vem aceitando, não, quando Deus quiser, na hora que Deus quiser, não no tempo de Deus. Aí vem um e diz: não, irmão, você está no deserto, mas Deus vai te tirar. E os anos vão passando, o tempo vai passando e não acontece o quê? Nada. Por quê? Não depende de uma palavra que eu recebo simplesmente, mas sim depende da atitude de fé que eu tomo em cima daquele problema. E se eu chego em cima daquele problema cheio de amor, cheio de não, Deus sabe, não vai acontecer nada. Agora, se eu chego em cima daquele problema revoltado, dizendo: tu vai ter que sair em nome de Jesus, aí a pessoa abre jejum, abre oração, faz um monte de coisa para mudar aquela situação, isso vai acontecer. Foi o caso de Gideão. Então muitas pessoas me censuram quando eu falo desse tipo de fé, que eu chamo a fé da revolta, né? A fé que leva a pessoa a alcançar o milagre, que é a fé da atitude. Ou vai, ou muda ou muda. E um grande exemplo, né? Eu sempre prego o Antigo e o Novo Testamento, que tem pessoas que dizem: isso é só no Antigo Testamento, esses boca de Satanás que estão por aí. Mas esquece que o Novo Testamento também tem. Por exemplo, o Senhor Jesus deixou um grande exemplo para a gente, que nós deveríamos tomar uma atitude de revolta contra os nossos problemas. Quer ver uma coisa? Ele pega e conta uma parábola de uma viúva, tá certo? Que tinha um problema gravíssimo que já vinha se rolando anos e anos, e tinha um juiz iníquo, olha só, um juiz que não tinha medo de Deus, não tinha medo de homem, não tinha medo de nada. E ele então conta essa parábola e diz que essa mulher, por ter lutado e perseverado o tempo todo, né? Ele fala da oração, né? Ali a perseverança, o tempo todo, aquele juiz com medo daquela mulher, de agredi-lo, de amolestá-lo. Olha só que coisa forte isso aí. Pode ler, está lá em Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Você pode ler. Jesus mostra que a fé sem atitude, sem revolta, sem decisão, sem coragem, não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Então, ele deixou esse exemplo extraordinário
extraordinário de uma mulher que já estava no fundo do poço, já não tinha mais a quem ir. Ela disse, olha, agora é tudo ou tudo, ou esse juiz muda ou eu morro. Mas eu vou tomar minha atitude. Isso é revolta. Isso não é cheio de amor, eu vou lá e vou pedir a ele, por favor, seu juiz, muda a minha vida, oh, o senhor sabe o meu sofrimento. Não, 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 não. A Bíblia diz que aquela mulher chegou lá e todo dia ela disse, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Isso numa revolta só, porque todo dia, para ela estar ali, ela estava revoltada com a situação que ela estava vivendo. Sim ou não? É ou não é verdade? Ela estava já soltando marimbondo, meu. Essa é a grande verdade. E aí, o próprio Senhor Jesus disse que aquele homem, por ver a insistência e a revolta daquela mulher, nas minhas palavras, né? Não que a Bíblia diz, mas no que eu entendo, porque se aquele juiz teve medo daquela mulher chegar ao ponto de molestá-lo, ou de espancá-lo, ou de fazer alguma coisa contra ele, então aquela mulher estava ali revoltada. Ela estava chutando balde já, não aguentava mais. Então, o próprio exemplo bíblico nos mostra que a nossa fé tem que ser com atitude, tem que ser com revolta contra o problema. Não adianta eu orar, ó Deus, se o Senhor quiser, não, meu Deus, eu estou aqui, eu estou na fé. O Senhor disse que aqueles que te buscam te encontram. O Senhor falou, meu Pai, que aqueles que clamam, o Senhor ouve, desce e responde. E eu estou aqui na fé, eu não aguento mais viver esse problema. É assim, meu amigo, minha amiga, é assim. Chororô não muda ninguém. Chororô não chama a atenção de ninguém. O que chama é atitude. E Deus nos ensina a tomar atitude contra o problema, em nome dele. Amém? Contra o problema, não contra a pessoa A, pessoa B, ou fulano, ou beltrano, ou ciclano. Nada disso. Deus manda a gente tomar atitude contra o problema. E quando nós tomamos atitude contra o problema, Deus se manifesta na nossa vida e muda. Aí o Senhor Jesus disse, se esse juiz que é iníquo ouviu o clamor dessa mulher, quanto mais o nosso Pai. Então Deus, ele disse que o justo dele vive pela fé. Ele disse, olha, o meu justo vive pela fé, ou o justo vive pela fé, né? E você entende da forma que você quiser. Mas na atitude de fé, na revolta, é que nós damos à fé a força necessária de mudar a situação que talvez você esteja vivendo nesse momento. Entende, sim ou não? Talvez você já orou, já jejuou, já fez de tudo. Mas falta agora você sacudir. Gideão disse assim, ó, eu prefiro morrer do que viver como escravo. Essa mulher que o Senhor Jesus deu exemplo numa parábola, deixou claro que ela preferia morrer, ser presa, acabar tudo, do que viver injustamente, porque ela estava vivendo uma situação de injustiça. Muitos hoje estão vivendo situação de injustiça. Você está vivendo situação de injustiça. E essa mulher, ela tomou uma posição de fé. Mas você, para alcançar o milagre, você também tem que tomar. Essa mulher alcançou. Jesus disse que ela alcançou o milagre dela. Gideão alcançou o milagre dele. Por que você não alcançaria? O Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje? Sim ou não? O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Mas ele procura pessoas que exercitem a fé. Mas não uma fé frouxa, uma fé covarde, uma fé religiosa, uma fé sentimental. Não, uma fé de revolta contra a injustiça, de revolta contra a enfermidade, de revolta contra os problemas na família, de revolta contra a miséria, a falência. Deu para entender, sim ou não? Essa é a fé que Deus busca, não a fé do acomodado, né? Aquele que fica assim, oh, irmão, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe isso, Deus sabe aquilo, e está ali anos e anos vivendo a desgraça. E quando consegue uma melhora, que hoje passa e amanhã volta tudo em dobro. Deus falou que nos faria milagre, e a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha também ninguém abre. Então o que Deus falou? O meu milagre é constante. Não é um paliativo, não é um remédio que você toma para passar dor, acabou, beleza, mas a consequência continua. O problema continua. Não, Deus vem e cura, liberta a pessoa do problema, desde a hora que ela tome uma atitude de fé.
tô cheio disso, cheio de um monte de pessoas que se dizem de Deus. Me perdoa a expressão cheia, mas é uma revolta que eu tenho contra Satanás. Um monte de pessoas dizendo que é de Deus, mas na hora de exercitar a fé não exercita. Não vão na igreja, não são dizimista, não são ofertante, não trabalha, não faz porcaria nenhuma. Aí fica dizendo, oh não, Deus me botou no deserto. Não botou nada. Quem se põe no deserto somos nós. O meu Deus não põe ninguém em deserto, não põe enfermidade, não põe miséria. Nosso Deus tira. Eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. Entendeu? Sim ou não? Vou falar de novo. O Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida, é vida com abundância. Então, Deus não põe ninguém em enfermidade, Deus não põe ninguém em miséria, Deus não põe ninguém em leito de morte. Temos que parar com essa palhaçada do diabo, dizendo que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus justo, todo-poderoso, o Deus da Bíblia, que ressuscitou no terceiro dia, que deu a vida por nós, é um Deus carrasco, caramba. Ou é um Deus de duas palavras, hoje eu faço, amanhã eu não faço, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Que Deus é esse, pô? Isso é coisa do diabo, que tem botado na boca de muitas pessoas que se dizem cristãs para dizer que Deus é injusto, pô. O que há? Deus é justo. E a justiça de Deus está exatamente nessa situação, aonde a pessoa busca fazer o que é certo. Você buscou o que é certo, você vai ter a justiça de Deus. Agora, a pessoa não quer fazer o que é certo. Aquela mulher reconheceu que Deus era Deus, ela partiu para cima. Gideão falou assim, peraí, olha só, o que me falam de Deus, o que me dizem de Deus, é que o nosso Deus muda, transforma, o nosso Deus faz milagre. Poxa, e eu não vejo esse Deus, caramba. Mas por que ele não via? Porque o povo de Israel estava em pecado, fazendo tudo errado. Está lá em Juízes, capítulo 6 em diante, vocês podem ler. Estava lá fazendo tudo de errado. Por tudo que era de errado, o povo de Israel estava fazendo. Aí foi dizer que, pô, Deus não existia, Deus, pá, se apresentou para ele. Por quê? Porque houve uma revolta. Quando a pessoa se revolta contra o problema, Deus se manifesta. Deus não se manifesta na vida de pessoas que é mole, que é covarde, que é chorão, que é manhoso, né, que é 7-1. Essa é a verdade. Tem um monte de cristão 7-1 que fica lá e diz, oh Deus, o Senhor sabe, eu sou tão falho, sou tão pecador, mas a praga não procura mudar, pô. Não procura sair do erro, não procura sair, né, daquilo que está fazendo errado. Continua. Aí vem de argumento para Deus. Tu pensa que Deus é burro? Deus não é burro, pô. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, que diz que antes da gente abrir a nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Eita glória, aleluia. Aleluia. Deus disse que antes da gente pensar, Ele já sabe, cara. Então não adianta um artifício para justificar o problema. O que tem que ser feito é tomar uma atitude de fé para mudar essa situação. E só existe uma forma, chegando até Deus. Foi o que Gideão fez. Gideão, sabendo que Deus se agradava do sacrifício, né, das ofertas, né, isso naquela época, Deus se agradava da pessoa que buscava fazer o que era certo, porque quando a pessoa sacrificava no altar, ofertava, dizimava no altar de Deus, ela se aproximava de Deus. Então, hoje, nós se aproximamos de Deus se entregando a Ele, fazendo a vontade dEle, obedecendo a palavra dEle. E é isso que muita gente não faz. As pessoas obedecem a palavra de Deus até onde lhe convém. Né? Até aqui me convém, daqui para cá não. Deus sabe disso, Deus sabe daquilo. Mas aqui convém, né? E Deus pensa que Deus é burro. Não, não é. Ele é inteligente. Então, eu deixo aqui essa palavra de fé. Quer mudar a sua vida? Se revolta contra esse problema que você está vivendo. Se revolta contra isso. Porque se você não se revoltar, não vai haver nada. O maior interessado que a sua vida seja transformada é você. Bispo, não é Jesus? Jesus já fez a parte dele. A parte dele já foi feita. Cabe eu e você fazer a nossa. Deu para entender, sim ou não? Então, eu te dou essa palavra, esse conselho. Se revolta contra essa enfermidade, se revolta contra esse problema, vem para a igreja, venha receber uma oração na imposição de mão, como disse Jesus, venha para cá, toma uma posição de fé, eu te garanto que essa situação vai ser resolvida. Não adianta você ficar lamentando, pastor, posso falar com o senhor, bispo, eu posso falar, aí fala um monte de coisa. Não muda, pô. O que muda é você ouvir, a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz. Aqueles que ouvem a palavra e praticam, esses recebem o milagre. Então, não adianta você falar
e receber uma palavra se você não pratica ela. Não adianta, não adianta, não adianta. O que vai transformar a sua vida vai ser você praticar a palavra do Senhor. A fé vem por ouvir e ouvir a voz de Deus. Aí a pessoa fica em casa, não, bispo, eu assisto televisão, vejo um monte de pregação. Então a igreja acabou. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Por quê? Quando eu e você estavam no fundo do poço, nós viemos até a igreja para buscar a presença de Deus. Sim ou não? Hã? Foi ou não foi? Agora não precisa mais? Hipocrisia. Sabe por que muitas pessoas não gostam de vir na igreja? Porque não quer dar dízimo e oferta. Pensa que eu sou bobo? Não sou não. Jesus já falou isso para mim. Muita gente fala, não vou na igreja porque eu sou a igreja, porque não quer dar dízimo e oferta, não quer ser fiel. É aquilo que eu falei. O que lhe convém, você faz. Mas o que convém, né, a Deus, você se recua. Não vai mudar a sua vida. Eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para dizer para você, como profeta, quer mudar a sua vida? Então toma uma posição de fé. Muda a sua forma de servir a Jesus. Muda a sua forma. Porque se não mudar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Gideão, o povo de Israel, pecou e sofreu as consequências. Mas no dia que Gideão se revoltou e veio para Deus, o milagre aconteceu. Está na hora de você receber o milagre. É isso que Deus está falando. Sabe por que você está aí assistindo essa programação? Porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Por isso você está assistindo essa pregação. Porque o Senhor Jesus quer fazer um milagre na sua vida, entendeu? Então toma uma posição e venha para a igreja, venha para os cultos, começa a passar no altar, começa a ser dizimista, começa a ser ofertante, muda tudo. Se a tua vida não mudar, então é melhor que Deus me leve, é melhor que eu morra. Então eu não sou profeta. Mas se você obedecer o que está sendo dito aqui agora pelo Espírito Santo, você vai arrebentar. É em nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Tá certo? Olha, compartilhe esse vídeo, entra no meu canal do YouTube, Bispo Renato de Souza, me acione ali, deixa seu like, aciona o sininho para você receber sempre uma palavra de fé, e te garanto que se hoje você praticar o que está sendo dito aqui, a sua vida vai mudar. Tchau, que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.